Olá, está começando mais um InfScience e hoje estamos aqui para falar sobre o Prêmio Nobel de Física de 2019. Dia 8 de outubro foram enunciados os ganhadores deste ano. Entre eles está James Peebles, que foi laureado pelas suas contribuições teóricas em cosmologia. Já Michael Mayers e Dade Kalos foram premiados pela descoberta do primeiro exoplaneta orbitando uma estrela tipo Sol. Para falar mais sobre as descobertas e contribuições dos ganhadores do Nobel, chamamos aqui o astrônomo Bernardo Borges para um bate-papo com Cristina Lorenzetti. Um dos motivos que levaram Peebles a receber o Nobel de Física em 2019 foi a sua previsão da radiação cósmica de fundo. O que é a radiação cósmica de fundo e por que ela é uma evidência do Big Bang? De fato, ela é uma evidência do Big Bang, e aí a gente coloca ela junto com outros dois fatos observados, né, que é a expansão das galáxias. Né? Quanto mais distante nós olhamos uma galáxia, maior a velocidade de recessão com relação a nós. Né? Lei de Hubble, né, que foi descoberta no começo do século passado. E a nucleossíntese primordial, que nós chamamos. Foi a primeira geração de elementos do universo, no começo do universo, era aquela sopa muito quente e densa de partículas, né, e que com esse esfriamento acabou gerando alguns átomos, e esses átomos geraram preferencialmente o hidrogênio, depois o hélio e muito poucos elementos mais pesados. Esse é outro fato que também sustenta essa teoria do Big Bang. Antes de que eu chegue na radiação cósmica de fundo, vou falar rapidamente da teoria do Big Bang, né, antes de colocar. Ela é o terceiro fato observacional que sustenta. A teoria do Big Bang é uma teoria que ela descreve os momentos iniciais do universo, ela não descreve a origem do universo, como as pessoas falam, né? Naqueles instantes iniciais ali, desde as primeiras fração de segundos até a formação das grandes estruturas, né? O início da formação das grandes estruturas, disso se ocupa a teoria do Big Bang. Né? E ela, colocando de umas linhas gerais, ela, na verdade, ela prevê que o universo começou numa condição muito quente, né, e densa, e foi se expandindo. Com essa expansão, acabou esfriando, né, e numa condição inicial, que era essa sopa de partículas subatômicas, com esse esfriamento, acabou permitindo a formação, inicialmente, de partículas mesmo, prótons, nêutrons, elétrons, né, outras partículas, neutrinos, fótons, né, e depois, com esse resfriamento que é subsequente, começaram a se permitir que se formassem átomos. Né? No instante que começaram a se permitir, exatamente no instante que começaram a se permitir que formaram átomos, né, majoritariamente o hidrogênio, né, os prótons acabaram capturando os elétrons. Antes eles não conseguiam fazer isso porque nós tínhamos uma densidade de energia muito elevada. A radiação que permeava esse universo muito quente e denso, qualquer tentativa dos prótons que tinham de, por exemplo, se ligar com os elétrons, já eram ionizados por conta dessa energia, né, que acabava permeando o universo nessas fases iniciais. A radiação, a gente diz, ela caminhava muito pouco sem interagir com essas partículas, especialmente os elétrons livres, né, que não conseguiam se combinar com os prótons. Né? Chegou nesse instante do resfriamento, algo em torno aí de 400 mil anos depois do início do universo, os átomos por fim conseguiram se formar, os prótons majoritariamente capturaram os elétrons para formar átomos de hidrogênio, e nesse instante essa radiação que permeava, que interagia constantemente com a partícula e que não conseguia caminhar muito sem interagir, acabou podendo, né, se propagar livremente pelo universo. Então essa é a radiação cósmica de fundo. É a primeira possibilidade que a radiação teve de conseguir viajar no universo livremente, digamos assim. Na época o universo era quente, foi numa fase inicial, aí algo em torno de 3.000 Kelvin, e com a expansão essa radiação, que inicialmente representava essa temperatura, foi esfriando, né? O universo foi todo expandindo, a gente expande a radiação, aumenta o comprimento de onda dela, existe um redshift cosmológico que nós falamos, né? O comprimento de onda dela estica, né? Se tornaria mais avermelhada, como a gente diz.
né? E o comprimento de onda, quanto maior o comprimento de onda, menor a energia dessa radiação. Então, como nós vemos hoje em dia, ela já se expandiu tanto, né, por conta dessa expansão do universo, que a gente acaba vendo ela numa temperatura bem mais baixa, alguma coisa em torno aí de 3 Kelvin, 2,7 Kelvin. Né? E o Peebles, os ganhadores, justamente trabalharam nessa previsão teórica da radiação cósmica de fundo. Eles não foram os primeiros, mas certamente foram os que aprimoraram melhor o modelo. E o Alpher, por exemplo, que foi um dos primeiros que trabalhou, Ralph Alpher, se não me engano era o nome do astrofísico, o primeiro nome, né? Ele foi um dos primeiros, junto com o George Gamow, ali, a propor essa radiação cósmica de fundo. Mas o aprimoramento, sem dúvida, dessa parte teórica foi do Peebles. E então a radiação cósmica de fundo é isso. Ela é essa evidência das fases iniciais do universo, quando a radiação pôde, né, se propagar livremente sem interagir com a matéria que recém tinha se formado, né, os átomos que recém tinham se formado. E ela é o terceiro tripé nessa teoria do Big Bang, né, o terceiro tripé observacional, junto com esses outros dois fatos observacionais que eu coloquei, que é a lei de Hubble, né, a expansão, a recessão das galáxias, e essa nucleossíntese primordial. Né? Na verdade, a nucleossíntese primordial é a composição que nós vemos no universo hoje em dia, de ser a maior parte hidrogênio e hélio, certo? Ela é muito bem explicada pelo modelo do Big Bang. O padrão que nós vemos de radiação cósmica de fundo com uma temperatura de 2,7 Kelvin é muito bem explicado pela teoria do Big Bang, e a recessão das galáxias que nós vemos é realmente muito bem explicado pela teoria do Big Bang. Então, sem dúvida, ela está aí como sendo uma das três grandes evidências observacionais da teoria, sem dúvida. Sem dúvida. Em 1978, Penzias e Wilson receberam o Nobel de Física por detectarem a radiação cósmica de fundo. Por qual motivos o Peebles não recebeu o Nobel de Física com eles naquele ano, sendo que no início da detecção eles achavam que fossem distorções na sua detecção? De fato foi uma descoberta acidental, né? Chegaram a cogitar fezes de pombo, inclusive na antena, né? Eles nem eram astrofísicos, eram engenheiros, né? E a pergunta é difícil, porque é sempre difícil a gente dizer por que alguém não ganhou, é mais fácil dizer por que alguém ganhou, né? Mas, apesar de não ser um profundo estudioso de toda a história da cosmologia, o que eu arriscaria dizer o Peebles ele não ganhou naquela época, porque ele ganhou hoje por conta não só das previsões teóricas da radiação cósmica de fundo, uma contribuição da matéria e energia escura nesse aspecto teórico, mas eu acho que um dos grandes motivos por ele ter recebido o Nobel foi por ele ter consolidado a cosmologia física. Eu acho que esse amadurecimento como área foi recente. Em 1978, ele ainda estava iniciando na carreira, a cosmologia física ainda estava, né, sendo construída. Então acredito que por isso, né, naquela época ele não ganhou pelo conjunto do trabalho, como ele ganhou agora, né, pelo conjunto da obra. E agora a detecção realmente, eu acho que por esse caráter de ter sido acidental, feito por pessoas de fora, acredito que ganhou assim tão rapidamente depois de ter acontecido. E eu vejo que nessa época o Peebles não ganhou por conta disso. Né? O trabalho de construção de uma área, que ele foi um dos grandes fundadores da cosmologia física, ele transformou a cosmologia física numa ferramenta de precisão, e transformou mais ainda a cosmologia física numa ferramenta que nos aprendeu a aprender uma nova física. Então acho que esse prêmio Nobel, um dos pontos mais importantes dele foi recompensá-lo por isso também, não por descobertas localizadas, como foi esse caso, né, dessa descoberta experimental acidental que a gente sabe até hoje. Na época o Arne e o Penzias entraram em contato, inclusive, com esse grupo de cosmologia nascente da Universidade de Princeton, que depois se tornou aí um dos grandes centros nessa parte de construção da cosmologia teórica, justamente para ajudar a interpretar esse resultado, foi um dos contatos que ele teve. Mas eu acredito, para resumir, que foi por isso, né? Por conta, se a gente vê por que ele ganhou hoje, pelo conjunto do trabalho, ele ainda estava construindo naquela época a cosmologia física, e eu acho que amadureceu depois disso, depois dessa época.
Existe um mapa mostrando como a radiação cósmica de fundo permeia o nosso universo e como existem diferenças de temperaturas dependendo da direção que a gente olha no universo. Como esse mapa foi construído? Esse mapa ele foi construído depois com os satélites, o COBE, né, o WMAP também, que foi colocado. O COBE, inclusive, ganhou um Nobel também, né, os cientistas ali, os principais investigadores desse projeto, ganharam o Nobel na década de 80, não me recordo o ano agora. Aquele mapa ele foi construído numa técnica diferente do que foi utilizada na detecção pelo Arno e Penzias, né? E, bom, eu não vou entrar em detalhes na técnica, mas só dizer que a radioastronomia ela é uma área da astronomia que ela abrange um comprimento, um intervalo muito grande de comprimento de ondas. E então ela permite a utilização de diferentes técnicas de detecção, certo? Desde aquelas grandes antenas que nós vemos até outro tipo de técnica de detectar radiação que ainda está dentro do que nós chamamos de rádio ou que está dentro do que nós chamamos de radioastronomia. Então foi feito através de satélites, né, que acabaram mapeando todo o céu e eles detectavam justamente essas flutuações na temperatura da radiação térmica de fundo. E essas flutuações são importantíssimas, são ferramentas assim muito poderosas para a gente ter um diagnóstico, né, do modelo, né, que está sendo proposto para o universo. Permite tirar constantes importantíssimas, a constante de Hubble, por exemplo, certo? A avaliação da estatística dessas flutuações permite obter constante de Hubble, todos os parâmetros que nós chamamos cosmológicos do modelo do Big Bang, né, podem ser tirados através dessas flutuações. Aqueles mapas que aparecem, né, os mapas ovais com os diferentes tons aí de vermelho, laranja, eles evidenciam essa diferença de temperatura. A cautela que eu digo é que aquela diferença é muito pequena, apesar de ser colorido o mapa para realçar para a gente que existe a diferença, mas só para ter uma ideia de como essas pequenas variações na radiação cósmica de fundo são pequenas. Se a radiação cósmica de fundo fosse uma esfera de 1 metro, essas variações elas corresponderiam ou a concavidades ou a sobressalências nessa esfera de 0,01 milímetro. São variações muito pequenas, só que elas são importantíssimas para o modelo. Elas foram crescendo em termos de resoluções, a gente conseguir ver flutuações bem pequenas, né? E elas são um retrato do universo jovem quando essa radiação cósmica de fundo foi produzida. Então elas nos dão um retrato imediato das flutuações quânticas que existiam no universo muito jovem. Elas são a última possibilidade que nós temos ver, a primeira, desculpa, não a última, né? Oportunidade que nós temos de ver o universo jovem. Antes disso, como eu tinha falado antes, né, a radiação não era livre para se propagar no universo, ela interagia com esse meio muito denso e quente na época. E a partir dessa idade que ela foi criada, a gente tem um retrato dessas flutuações do início primordial da formação das grandes estruturas. Então são muito importantes esse mapeamento das flutuações. E elas foram feitas por meio de satélites, né, que acabavam observando micro-ondas em diferentes frequências, né, justamente para poder tirar o que a gente chama de espectro, ver a intensidade dessa radiação cósmica de fundo em função do comprimento de onda. E sucessivos satélites foram melhorando essa resolução, como eu tinha falado, justamente para poder ver essa estrutura fina da radiação cósmica de fundo. O micro-ondas é uma curiosidade aqui que eu coloco, né? Todo mundo confunde achando que micro-ondas na verdade é radiação eletromagnética com comprimento de onda de microns, né? Não é, tanto que o intervalo que a gente chama de micro-ondas, apesar de ser difícil a gente colocar um limite exato, né, ele está num limite superior de comprimento de onda do rádio e no outro limite tem um infravermelho, naquele espectro eletromagnético, né, em todas as possibilidades de frequência da radiação eletromagnética, das ondas eletromagnéticas. E ele está na faixa ali de centímetro-metro, não é longe. O nome micro-ondas ele veio porque foi uma radiação eletromagnética que foi descoberta que era menor do que o rádio. Né? Então acabou se tornando micro-ondas, né? No sentido que eles achavam que era menor, não que o comprimento de onda esteja na ordem aí dos micrometros. Essa é uma ideia errada que o pessoal tem. Então esse mapa foi feito por meio desses satélites e tem uma importância aí para os modelos, né, muito poderosa, né, realmente valeu o Nobel depois da simples detecção,
né? E hoje em dia a tarefa é justamente refinar cada vez mais esses mapas em termos de resolução, para a gente justamente aprender sobre o início do universo, a formação das estruturas e, claro, refinar cada vez mais esses modelos. Além da radiação cósmica de fundo, Peebles contribuiu também para a base teórica do que hoje chamamos de matéria escura. Hoje a gente fala muito em matéria e energia escura. E qual é a diferença entre elas? Apesar da gente não saber a natureza exata de nenhuma das duas, elas são diferentes, né? A energia escura, ela é na forma de uma pressão negativa que faz com que o universo se expanda na velocidade que nós observamos. Respondendo assim, de maneira rasa para ti, é isso. É um parâmetro que acaba explicando a velocidade que nós vemos hoje em dia para o universo se expandir. Né? Ela é uma espécie de uma pressão negativa que força com que ele se expanda mais rapidamente. A natureza física da energia escura ainda é desconhecida. O que se sabe é que ela é muito diluída, digamos assim, a densidade de energia dela é muito pequena no universo. Ela só atua em grandes estruturas, em larga escala no universo. E a gente sabe que ela compõe, se a gente for colocar matéria e energia, né, porque a gente sabe que existe essa relação entre matéria e energia, todo o conjunto de matéria e energia no universo, ela compõe aí mais de 70% do universo. Ou seja, ela é o maior constituinte do universo e a gente não sabe o que ela é. Né? A matéria escura, por outro lado, que a gente também não sabe a natureza dela, ela é um tipo de matéria que a gente vê a influência gravitacional dela. Ela tem importância na formação das estruturas, a relação que ela tem, inclusive, com essas assimetrias, com essas variações que nós vemos na radiação cósmica de fundo, também são importantes, pois a partir desse ponto, dessas flutuações, começa a agir a matéria escura para formar as estruturas, galáxias, aglomerados de galáxias. Né? Ela não tem interação com a radiação, tanto que o nome é matéria escura, né? Porque justamente que ela não emite radiação. Mas ela tem ela gera interação gravitacional, né? Tanto que ela tem uma contribuição fundamental na formação das estruturas no universo novo. Existem candidatos para a natureza física dessa matéria escura, que a gente divide entre matéria bariônica, que eles chamam. A matéria bariônica é a matéria comum, que nós chamamos ordinária, e matéria não bariônica, né? Partículas exóticas. A possibilidade de ser matéria bariônica, a matéria que nós conhecemos, mas que por alguma maneira não emite luz, é muito pequena. Que tipo de candidato, por exemplo, que poderia ser para a chamada matéria escura bariônica? São objetos compactos, como buracos negros, estrelas de nêutrons, anãs brancas, né, isoladas, que não emitem, né, que nós não conseguimos enxergar, mas que geram alguma interação gravitacional. Já foi descartado essa possibilidade da matéria escura ser feita desses objetos. Né. Pode ter alguma contribuição, claro, para a matéria escura, mas muito pequena para esses objetos. O que hoje em dia os teóricos e, claro, os observacionais se debruçam como maior possibilidade de ser matéria escura são partículas exóticas, axion, que eles chamam, partículas fracamente interagentes, neutrinos estéreis, que eles chamam. Então são classes de partículas que nós não conhecemos ainda, não detectamos naturalmente, né, que foram propostas teoricamente e que nos próximos anos, próximas décadas, podemos ter uma ideia de que não escolher mostrar que uma delas somente é a matéria escura, mas pelo menos dar uma ideia de como que é composta grande parte dessa matéria escura. Certo? Essa essencialmente é diferente entre essas duas componentes. A matéria escura, ela compõe aí alguma coisa como 25% da matéria e energia do universo. Então nós temos a grande parte energia escura, essa pressão negativa, 25% a matéria escura, alguma coisa que a gente não sabe, mas tem uma influência gravitacional, e meros 5% da matéria bariônica, essa que nós somos feitos aqui, estrelas, né, o gás que permeia as estrelas é feito. Então essa é a grande diferença entre as duas. A grande similaridade é que nós não conhecemos a natureza exata desses dois, e que tem uma importância fundamental na evolução do universo, convém colocar isso, né? Mas não emite, não interfere na nossa vida, ele interfere justamente na evolução do universo. São dois componentes importantíssimos, além de ser os maiores componentes do universo na evolução do universo. No início da década de 1960, Vera Rubin e o seu colega de pesquisa, Kent Ford, estudaram a distribuição da massa das galáxias e perceberam que a rotação das estrelas era maior do que deveria ser.
o que acabou culminando uma evidência da matéria escura. Por que você acha que os dois não ganharam o Nobel, sendo que a Vera faleceu recentemente, em 2016, e o seu colega de pesquisa ainda está vivo? De novo, como eu tinha comentado em pergunta anterior, é difícil a gente dizer por que não ganhou, né? Porque às vezes a gente está por fora, a gente não vê realmente os concorrentes que estavam, né? E a gente acaba sempre conhecendo mais ou tendo uma predileção por a nossa área interna da física, astronomia, né? E então às vezes é difícil julgar, a gente não sabe num dado momento do Nobel quais eram os concorrentes que estavam naquela época, e é mais fácil dizer por que um ganhou e por que o outro não ganhou. Isso de uma maneira geral. O Nobel, por outro lado, ele é permeado de controvérsias. Né? Permeado de controvérsias em todas as áreas. Né? Focando na física, aí tem várias controvérsias. Ele tem um componente de machismo, a gente sabe hoje. Né? Tem um componente político. De machismo, eu colocaria que deve ter sido um componente, sem dúvida, que deve ter contribuído para que a Vera, nessa disputa, não tivesse aí tido o valor que teve, né? E tem outras também que poderiam ter entrado nessa galeria, que talvez entrem ainda mais evidentemente nessa componente machista da ciência, né? A Jocelyn Burnham, né? Na descoberta dos pulsares, ou mesmo a Henrietta Leavitt, né? Na relação das cefeidas pulsantes lá, que permitiu o Hubble depois descobrir a recessão de galáxias, né? Descobrir que, enfim, o nascimento da astronomia extragaláctica, em que nós podemos medir distâncias extragalácticas, né? E tem outros componentes políticos, né? que controvérsias que entram nisso daí, como o Fred Hoyle, né? Na nucleossíntese estelar, por que ele não ganhou? O Fred Hoyle era um cara muito crítico na época de instituições, né? E tanto o nome modelo do Big Bang que nós estamos falando aqui, ele que criou, né, ainda como uma piada, né, Bang, como se fosse uma explosão, né, que o pessoal acreditava. Na época ainda estava em voga, o modelo do Big Bang ainda era novo, digamos assim, ele era um defensor do universo estático. E tem outros componentes políticos, recentemente a detecção de ondas gravitacionais, né, por que não ganhou toda a colaboração LIGO, né, com aquele time, né? O Nobel ainda insiste em dar o prêmio para pessoas e não para grupos, né? Pelo menos na física. Então ele é permeado dessas controvérsias. Exatamente por que a Vera não ganhou, e certamente não ganha mais porque o Nobel não premia póstumamente, né? A Henrietta Leavitt também, na época, houve um esforço pela comunidade científica de ela ganhasse o Nobel, mas também ela faleceu por câncer, devido ao câncer, e não teve mais chance de ser premiada, porque o Nobel tem essa de não premiar ninguém após a morte, né? Quais componentes fizeram com que a Vera realmente o peso deles, essa componente machista, política, enfim, é difícil de eu dizer. Certamente pode ter tido alguma influência, né? Ainda mais na época que foi. Né? Lembrando que o trabalho do Nobel hoje em dia é premiado de trabalhos, a premiação hoje em dia é de trabalho que já aconteceram em décadas anteriores. Então eu arrisco dizer que possa ter havido esse componente, como houve em outros casos, né? Mas assim, pelo mérito da ciência em si, por que ela não ganhou, eu acho complicado dizer alguma coisa aqui. Eu teria que saber os concorrentes na época, concorre astronomia, concorre física aplicada, né? Então é difícil a gente realmente dizer. Eu sempre gostaria que algum astrônomo ganhasse, como agora, né? Está se consolidando aí, os astrônomos estão sempre aí no banco dos ganhadores ali, né? Mas eu não saberia precisar quais componentes levaram ela a não ganhar. Foi uma descoberta importantíssima, sabe? Pioneira nessa detecção da matéria escura, por conta dessa velocidade de rotação, né? Ela determinou a velocidade de rotação da galáxia e viu que seria diferente gravitacionalmente do que aquilo que nós vimos, né? E levou à suposição da existência dessa matéria escura, Depois foi comprovada por outros meios, né? Dispersão de estrelas em galáxias elípticas, ou aglomerados de galáxias mostravam distorção da luz, e também acabou se evidenciando de outras maneiras essa matéria escura. Mas ela foi pioneira nessa descoberta desse componente importantíssimo do universo, né?
Meyer e Kells receberam o Nobel pelo pioneirismo na descoberta de um exoplaneta, o 51 Pégase B. O que é um exoplaneta? Um exoplaneta bom, vamos primeiro fazer, acho que por exclusão, né? O que não é uma estrela, né? Antes de mais nada. Começando desses objetos que têm aí uma forma esférica, digamos assim, né? E vamos fazendo por exclusão. O que é uma estrela? A estrela é um objeto que ele tem uma forma esférica, ela é ligado gravitacionalmente e ele gera a própria energia, certo? Então, aquele objeto que por conta de ter uma massa pequena não consiga gerar uma energia não é mais um planeta, não é mais uma estrela. Não é mais uma estrela. Quando que isso acontece? Né? Em que massa? Quanto maior a massa de uma estrela, cara, quando ela se forma, né? Inicialmente ela é uma nuvem de gás, se eu pegar muita nuvem, quando eu colapsar essa nuvem para formar uma estrela, ela vai ter temperatura suficiente no interior dela para dar ignição nas reações termonucleares e se sustentar gravitacionalmente e virar uma estrela, vai gerar a própria energia, né? Se a massa dessa nuvem de gás é muito pequena, ela contrai, mas ela não gera uma temperatura suficiente para ter reações nucleares, né? E quando que isso acontece? Eu digo quando, não no tempo, mas quando em massa, né? De quantidade mínima de massa para te formar uma estrela. Está em torno de 0,08 da massa solar, e 8% da massa do Sol. Né? Se eu tenho uma nuvem de gás que colapsa com uma massa menor do que isso, ela não vai ter temperatura suficiente para gerar, certo, a própria energia e virar uma estrela. Né? Não que não vai acontecer nenhuma reação termonuclear no seu interior, elas vão acontecer, principalmente do deutério. O deutério é um isótopo de hidrogênio, né? O hidrogênio é um próton e um elétron. Um deutério, no núcleo dele, ele tem um nêutron e um próton e um elétron orbitando em volta. Né? Então, abaixo desse 8% da massa do Sol, esse elemento ainda consegue ter algumas reações termonucleares marginais, que nós chamamos. Né? Em pequena quantidade, nada que vai fazer o objeto brilhar como uma estrela. Né? Nesse regime, os objetos são chamados de anãs marrons. Certo? Bom, e massa menor ainda do que a anã marrom. Chega uma hora que a gente não consegue ter nem mesmo essas reações marginais do deutério. Chega uma hora que nem essas reações termonucleares, numa taxa muito pequena, ocorrem. Isso aí acontece numa massa em torno de 13 massas de Júpiter. Né? Então, abaixo disso é um planeta. Nem sempre. Já vou explicar por quê. Certo? Se esse objeto com massa abaixo de 13 massas de Júpiter estiver ligado gravitacionalmente a uma estrela ou algum objeto central, ele é um planeta. Se ele for um objeto que eles chamam flutuante, que flutua livre, né, ele é chamado subanã marrom. Então, para cercar a tua pergunta, o que é um planeta? Um planeta é um objeto que tem uma massa, que é ligado gravitacionalmente, mas tem uma massa abaixo de 13 massas de Júpiter, não consegue gerar energia nenhuma no seu interior, e está ligado gravitacionalmente a uma estrela ou algum outro objeto compacto. Essa é a definição de planeta assim, mais ampla. Né? E exoplanetas são esses planetas que estão fora do sistema solar. Estão fora do sistema solar. O curioso é que a definição de planeta dado pela União Astronômica Internacional, ela coloca lá que o objeto tem que estar orbitando em torno do Sol. Né? De toda aquela polêmica de 2006, que Plutão foi rebaixado, eles fizeram uma definição e disseram que planetas são objetos que, primeiro, satisfazem algumas propriedades, uma delas está orbitando em torno do Sol. Então é confuso, né? Porque tem planetas extrasolares que entram nessa definição de massa, como eu coloquei, e essa definição de massa ela não é consenso. Tanto que tem astrônomos que dizem que pode ter objeto que tem uma massa maior do que 3 massas de Júpiter, que a gente observa, mas pelo processo de formação dele ter se formado em torno de uma estrela, inicialmente num disco de gás, ele deve ser um planeta. Né? Então, fora do sistema solar são esses objetos que a gente vê orbitando uma estrela, um objeto compacto que tem a massa até 13 massas de Júpiter. No sistema solar a gente tem uma outra caracterização de planeta. Que daí entra aquela resolução da IAU, que são objetos que têm uma forma esférica ali por conta da ligação gravitacional, né? Então em equilíbrio hidrostático eles falam, e acabou por interação gravitacional limpando a órbita deles. Né? Então essa seria a validade de planetas no sistema solar. Fora do sistema solar, exoplanetas entram nessa classificação
que eu te coloquei aí, né, de ter uma massa menor do que a massa de Júpiter, apesar de não ser uma definição muito bem, assim, não é consenso, não é consenso. E para finalizar, né, então são planetas fora do Sistema Solar, só que eles têm uma definição diferente daqueles planetas que existem no Sistema Solar, digamos assim, né? E para finalizar, hoje em dia existe um esforço de dar uma definição que é chamada geofísica para planeta. Planeta é um grupo que está trabalhando, né, um grupo que é bastante crítico na definição de 2006 da IAU, de rebaixar Plutão, aquela famosa que rebaixou Plutão, de dizer que planeta é um objeto que tem uma forma esférica por conta de uma ligação gravitacional, de ter um equilíbrio gravitacional. Certo? Vai entrar muitos objetos do Sistema Solar nessa nova classificação geofísica. Vários objetos, até o que nós chamamos hoje em dia de planetas anãos, que um planeta anão que hoje em dia entraria nessa definição. Mas eles avaliam como sendo uma definição mais ampla em termos cósmicos, né? Não precisa ter uma definição para o Sistema Solar e outra para os planetas fora do Sistema Solar, como acontece hoje em dia. E eles acreditam, inclusive, que tem uma facilidade pedagógica até de ensinar, né? Um dos cientistas comentam nessa sonda New Horizons, que recentemente chegou em Plutão, mas por que mandaram para Plutão se Plutão nem é um planeta, né? Porque justamente criou essa ideia de que Plutão foi rebaixado e passou a valer menos. Né? Então tem essa ideia de construir essa visão geofísica do que é um planeta, tanto no Sistema Solar como fora do Sistema Solar. E finalizando, respondendo a pergunta, é isso. São planetas fora do Sistema Solar, objetos que têm uma massa menor do que 3 massas de Júpiter, que são ligados não necessariamente numa estrela como o Sol fora do Sistema Solar. Quais instrumentos eles utilizaram para detectar os 51 Pégase B e como eles funcionam? O instrumento que eles utilizaram, né, para a detecção desses planetas, essa é uma técnica que a gente conhece hoje em dia como velocidade radial que eles utilizaram. São várias técnicas para detectar planetas extrasolares. Né? Eles utilizaram um espectrógrafo. Né? Espectrógrafo, falando assim de maneira bastante geral, é um instrumento que ele capta luz. Né? No óptico, não estamos mais falando de rádio como a radiação cósmica de fundo em micro-ondas, ali, aquela área que nós estávamos falando antes. Né? Ele decompõe a luz que os telescópios captam em diferentes comprimentos de onda e nessa decomposição da luz mostram-se a assinatura de elementos que estão na superfície dessas estrelas, as chamadas linhas de absorção. Né? Esse instrumento, eles utilizando essas linhas de absorção, que esses espectrógrafos permitem estudar, né? E avaliando esse efeito Doppler das estrelas, do bamboleio que acontece na estrela por conta da presença de um planeta que nós não observamos em torno, né? Esse bamboleio de efeito Doppler, ele acaba se evidenciando no deslocamento dessas linhas de absorção e acabam permitindo a detecção desses planetas. O instrumento é uma classe bastante ampla de instrumento, né? Claro, esse específico que eles fizeram a observação Elodie, que é um instrumento que eles utilizaram num observatório francês, tem as características técnicas dele, né? São instrumentos que têm diferentes montagens, mas de uma maneira geral foi um espectrógrafo, né? Que decompõe a luz e permite analisar essas assinaturas na superfície da estrela central e com essas assinaturas permite ver o bamboleio gerado por um planeta em torno. Né? É usual citar o termo zona de habitabilidade quando se fala em exoplaneta. O que é a zona de habitabilidade e o 51 Pégase B está nessa zona de habitabilidade? Não, ele não está na zona de habitabilidade. A zona de habitabilidade é uma região em torno de uma estrela onde um planeta pode estar, em que a água pode se manter na fase líquida. Né? Ela tem grande importância na busca da vida, porque a gente sabe hoje em dia que um dos elementos essenciais para a existência da vida, né, é a disponibilidade de carbono para formar moléculas grandes e água, né, isso é essencial. Então, um termo que acaba sendo utilizado hoje na astrobiologia, que é essa área da astronomia que busca vida em outros locais do universo, é procure a água. Né? Onde tiver água líquida, certo? Pode existir uma possibilidade maior ainda de existir vida. Então, a zona de habitabilidade é essa região em torno de uma estrela em que, se houvesse água num planeta, ela poderia estar na fase líquida e dando o maior potencial de esse planeta ser habitável, né? De ou ter vida ou de abrigar vida. Né? É claro que essa região ela vai depender da estrela central desse planeta. Né? Se uma estrela é muito brilhante, essa zona de habitabilidade ela vai estar num raio, se nós pegarmos do centro da estrela, né?
maior, né? A gente tem que colocar um planeta mais distante da estrela para permitir que a água não aqueça demais, né, e não se mantenha na fase líquida. Se for uma estrela menor do que o Sol, por exemplo, essa zona de habitabilidade vai estar mais próxima, né, dessa estrela. Então, quando a gente descobre um planeta, a gente tem que saber, tem que descobrir as propriedades, né, tem que estudar a estrela central justamente para poder localizar essa zona de habitabilidade. 51 Pégase B não está na zona de habitabilidade. Ele é um planeta que assustaria, né? Porque ele é um planeta aí do tamanho de Júpiter, um gigante gasoso, em que ele está muito colado na estrela central, muito colado, né? 0,05 unidades astronômicas, só para entender, ele está colado, literalmente ele tem uma órbita de horas, né? De horas. Até então, na descoberta dele, os astrofísicos nem cogitavam a possibilidade de ter um planeta tão grande, né, tão próximo de uma estrela, até porque até 1995 nós conhecíamos Júpiter, que demora muito tempo para dar a volta em torno do Sol. Né? E, claro, esses planetas acabaram aparecendo antes, né? Não porque eles existam em maior quantidade no universo, mas foi porque pela técnica que eles utilizaram. A técnica, essa de espectroscopia, né, que eu mencionei antes, ela tem uma sensibilidade maior a planetas que têm uma massa muito grande, que estejam próximos da estrela. Elas geram esse bamboleio na estrela central maior, né, porque eles têm uma massa muito grande. E é claro que eles não podem demorar duas centenas de anos para dar a volta na estrela, senão a gente teria que observar essa estrela por tempo suficiente. Então eles apareceram primeiro, apesar de ser sistemas planetários assustadores, digo, para abrigar, se nós avaliarmos a possibilidade de abrigar a vida, né, e eles acabaram aparecendo primeiro. Né. Depois, com a utilização de outras técnicas, começaram a aparecer planetas na zona de habitabilidade, e hoje nós já conhecemos alguns planetas que estão na zona de habitabilidade, mas arrisco dizer ainda, com um pequeno grau de incerteza, que a maior parte desses planetas a gente não detectou por essa técnica que foi detectada do 51 Pégase B. Foi através da técnica de trânsito, né, que acabou se consolidando depois, e é a técnica que descobriu o maior número de planetas hoje em dia. Não foi a primeira, mas foi a que descobriu o maior número de planetas hoje em dia. Qual é o exoplaneta mais próximo da Terra e qual é o mais parecido com ela? O mais próximo é o Próxima Centauri. Né? Tá aí em 4,2 anos-luz. Né? Próxima Centauri, só lembrando, ela é uma anã branca, né? Que ela faz parte de um sistema triplo, né? Que faz parte Alpha Centauri. Alpha Centauri é a estrela mais brilhante da constelação de Centauro. É bastante facilmente reconhecível aqui no céu austral. Né? A gente faz aí uma projeção do braço menor do Cruzeiro do Sul e vai dar justamente em direção a uma estrela bastante brilhante, uma das mais brilhantes aí do céu, Alpha Centauri. Naquele pontinho de luz, na verdade, tem mais uma estrela e tem mais uma terceira estrela muito pouco brilhante, que é Próxima Centauri. Por ela ter uma órbita, mas então quer dizer que é o sistema triplo que está mais perto. Por uma disposição de órbita, né, a Próxima Centauri é a mais afastada desse sistema. Na conjunção atual dessa órbita, ela é a mais próxima do sistema solar. Né? Com a evolução da órbita, vai chegar uma hora que ela não vai mais ser a mais próxima, mas ela, num instante, é a mais próxima. E já foram detectados planetas no entorno dessa estrela, Próxima Centauri. Um sistema de planetas. Esses são planetas Próxima B, se eu não me engano. Eu não confesso que eu não lembro agora se os outros são candidatos ou já foram confirmados. Mas esse planeta nomeado de Próxima Centauri B é o planeta mais próximo da Terra confirmado. O mais semelhante à Terra ainda, né? O mais semelhante à Terra, até coincidentemente, foi uma notícia que eu vi, foi uma descoberta desse ano, se eu não me engano, no meio do ano. É uma estrela que tem o nome de Teengarden, estrela de Teengarden, né? E que foi atualmente o planeta conhecido com maior semelhança da Terra. Só dando um pouquinho de detalhes, o que eles chamam de semelhança, né? Semelhança não quer dizer só ter o raio e a massa parecida com a Terra, mas ter uma disposição de órbita em termos de radiação da estrela central também semelhante com a Terra. Eles usam
o que eles chamam de índice de similaridade com a Terra. E esse planeta que está ganhando, se o planeta chegar nesse índice 1, ele vai ser muito parecido com a Terra. Né? Esse planeta aí está, se eu não me engano, em 0,9, alguma coisa assim. Ele está numa distância razoável da estrela, tem uma massa e um raio muito parecido com a Terra. Ele, por enquanto, está ganhando. Ele também está próximo, Não é uma estrela muito distância. Não recordo exatamente qual é a distância que está desse objeto, mas também são um planeta próximo, algumas dezenas, eu acho, de anos. Existe uma relação entre os trabalhos de Mayorkalos e Peebles? Por que você acha que os três receberam o Nobel em 2019? Eu acho que no próprio anúncio do Nobel eles já colocam, né, um ponto em comum em termos de avanço conceitual aí, de conhecimento da humanidade, é que nos dá uma nova perspectiva da posição da Terra no universo. Seja numa escala macro, né, em que a humanidade se vê como fazendo parte de um universo que evolui, né, um universo em expansão, como o trabalho do Peebles consolidou. E, por outro lado, a gente vê também a humanidade numa miríade de planetas. Hoje em dia a gente já conhece mais de 4.000 planetas extrasolares. Né? Então, acho que eles têm em comum isso. Mudar justamente a perspectiva que a humanidade tem da nossa posição do universo, tanto numa escala macro, de um universo que evolui, quanto numa escala um pouco menor, né, de ser um planeta entre milhares. Então, sem dúvida, eles foram os grandes pioneiros nessa grande mudança de perspectiva da humanidade. Né? E, por fim, também eu acho que arriscaria dizer que eles têm em comum foi de ser pioneiros, né, e de consolidar grandes áreas hoje em dia. O Peebles na cosmologia física e o Mayor e o Kellogg's na área que hoje em dia é uma das grandes vitrines da astronomia, que é a busca de exoplanetas e de vida fora da Terra. Certo? Então acho que eles foram grandes, não digo fundadores, né, porque seria injustiça com um número muito grande de cientistas que também trabalham, mas sem dúvida os pioneiros, aí, um dos desbravadores dessas áreas que se consolidaram hoje em dia. Então nós, do Grupo If Science, queríamos agradecer a sua presença hoje e a disponibilidade de estar aqui para responder essas nossas perguntas, nossos questionamentos sobre os assuntos que foram premiados esse ano no Nobel de Física. Agradeço o convite, muito obrigado, né, a todos vocês do grupo, parabenizo o trabalho de vocês e espero que se repita essa premiação do Nobel para astrônomos, né, que é a área que eu tanto gosto, né, e que num futuro próximo, quem sabe, eu possa estar aqui comentando inclusive outro Nobel, né, que foi agraciado por um astrônomo astrofísico.